Oi, pessoas da internet! Antes de começar a aprender e praticar inglês ou qualquer outro conhecimento, é importante saber algumas coisas que vão te ajudar na caminhada da aprendizagem e aliviar o peso psicológico de sentir que não sabe nada sobre determinado assunto ou que é muito difícil aprender. Se preparar é sempre bom e por isso, hoje vamos falar de curva de aprendizagem. O que é isso? Quem criou? Quando? Para que serve? Não se preocupe! Aqui você vai aprender o que precisa saber sobre isso e vai sofrer bem menos, sabendo que é normal ter algumas dificuldades no início e com o tempo mais a prática tudo fica mais fácil. Antes de saber mais sobre essa tal curva de aprendizagem, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual é a sua dificuldade na hora de estudar inglês. A curva de aprendizagem é um gráfico e nele é representada a média de capacidade de aprendizagem para certa atividade. Esse conceito foi descrito pela primeira vez pelo alemão Hermann Ebbinghaus em 1885, durante a realização de estudos no campo da psicologia da aprendizagem. Ebbinghaus ficou conhecido pelas suas pesquisas sobre memória e lembrança e como certos ritmos de aprendizagem podem impactar essas funções. A principal ideia dessa teoria é de que à medida em que o indivíduo pratica determinada atividade, sua eficiência em realizar essa mesma atividade aumenta. Por exemplo, quanto mais você estuda e pratica o idioma, mais você aprende. E o esforço para aprender e utilizar esse idioma diminui conforme você pratica ao longo do tempo. Além disso, o aumento na retenção de informações é maior depois das primeiras tentativas. Ou seja, no início é normal ter dificuldades, mas é importante lembrar que a ciência e a prática nos mostram que com o tempo e o esforço ficamos melhores naquilo em que nos propomos a aprender e realizar. Desse modo, a curva de aprendizagem se tornou um modelo matemático que ajuda a prever a evolução do desempenho de quem está em fase de aprendizagem em determinado tema. Até aqui, o que foi dito se refere a uma visão geral do que é a curva de aprendizagem. E a intenção de dizer isso é mostrar que é normal e não é razão de dor e sofrimento não aprender ou fixar nenhum conhecimento de primeira. Aprender leva tempo, então fique em paz e vamos ver um pouco mais sobre a parte técnica da curva de aprendizagem. Na prática, o conceito de curva de aprendizagem foi usado pela primeira vez em 1936 por Theodore Wright, professor e engenheiro aeronáutico, enquanto observava o processo de redução nos custos de montagem de aviões durante a Primeira Guerra Mundial. Ao longo do tempo, a ferramenta passou a ser utilizada também nas instituições de ensino, ajudando a monitorar o processo de aprendizado dos estudantes. É importante lembrar que a curva de aprendizagem avalia tanto o nível de aprendizagem intelectual, a que acontece na nossa mente, quanto a prática de adquirir conhecimentos para exercer uma certa atividade profissional, por exemplo. A curva de aprendizagem é calculada com uma fórmula que pode ser usada como uma ferramenta de previsão para desempenho futuro. Ela tem como resultado uma representação gráfica, a partir de uma equação matemática que calcula o tempo que a pessoa precisa para adquirir um nível maior de conhecimento em determinado assunto ou tarefa. Só para deixar a informação aqui, a equação utilizada para calcular a curva de aprendizado é y é igual a C1 vezes B. Vou deixar aqui na descrição os links com a fórmula e o uso para quem quiser saber um pouco mais, ok? De acordo com o educador britânico Michael Barber, a curva de aprendizagem também pode contribuir em escala global para construir uma base de evidências em educação, por meio da combinação de uma série de diferentes rankings internacionais. Barber, que é especialista global na implementação de mudanças no sistema em grande escala, sistemas educacionais e reforma educacional, é um dos profissionais que trabalham no estudo The Learning Curve, que avalia o nível educacional em 40 países, realizado pela The Economist Intelligence Unit e Personal International. É importante saber que existem comportamentos que facilitam a aprendizagem, afinal, autoestima e desempenho alimentam-se mutuamente. Não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal, ok? Boas práticas de estudo também fazem toda a diferença para aprender com eficiência. Algumas delas, segundo pesquisas, são ler, descansar após a leitura de forma que você meio que esqueça do tema que está estudando e depois volte a reler e a relembrar do que aprendeu anteriormente. Esse é um primeiro passo para realmente aprender.
Sempre tente relembrar o que estudou. Faça anotações, releituras depois de algum tempo e treine, pratique sempre que tiver oportunidade. O medo e a vergonha são elementos bloqueadores da aprendizagem. Então, aos poucos vá estudando e praticando em voz alta para que o medo, a insegurança e a vergonha de errar se tornem cada vez menores e deem lugar à coragem e vontade de praticar mais e, como consequência, aprender mais. Esse é o segundo vídeo de uma série que se propõe a facilitar a aprendizagem do idioma inglês. Os 3 primeiros vídeos são uma introdução à história do idioma, curva de aprendizagem e como estudar e praticar sem a paranoia do acento perfeito. Após esses 3 vídeos introdutórios, teremos aulas com palavras, frases e pronúncias para você estudar, praticar e aprender cada vez mais. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos!